Olá, olá, olá pessoal, bem-vindos a mais uma live com o Henrique Teixeira, uma live que hoje muito especial, que é sobre quem faz seu tráfego. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, é um conteúdo que eu preparei com muito carinho, tem a ver com uma série de novos conteúdos que nós estamos desenvolvendo aqui na Odisseia, aqui na Henrique Teixeira, e estou super animado aqui para a gente poder bater um papo sobre todas essas questões aí relacionadas a você organizar. Estou super animado aqui para a gente poder. Deixa eu só mutar aqui. Sobre a gente conversar para poder organizar esse tráfego aí, que é uma dor que muita gente tem. Olá, Henricão Matos, seja bem-vindo a todo mundo aí que está chegando. Antes de dar sequência aqui, por favor, gente, me confirma aí se o áudio está ok, se o vídeo está ok, a imagem está ok, está tranquila, está tudo certinho. Fala, Ale Puglia, seja bem-vindo. O conteúdo de hoje eu acho que você vai curtir demais, viu? Tem umas coisas que é aplicável aí no seu negócio. Eu tenho certeza que você vai poder aproveitar bastante. Então tá bom. Gente, maravilha, Jéssica. Bem-vinda aí. Não vi que você estava online, não. E Samuel Menezes, seja bem-vindo também. Maravilha. Gente, dá aquela curtida linda, manda aquele amor todo. Hoje eu estou precisando de carinho para poder entregar um conteúdo maravilhoso para vocês. Tudo bem, Puglia? Tudo tranquilo, tranquilíssimo aqui. Agora é o seguinte, eu já vou tocar o bonde, porque o conteúdo não chega a ser gigante, mas é um conteúdo bem interessante, eu tenho certeza que ele pode despertar bastante conversa, bastante perguntas, e aí eu quero saber de vocês se vocês fazem o seu próprio tráfego ou se vocês fazem tráfego para outras pessoas, tá? Se você não quiser responder aí na mensagem aberta, me manda um inbox para eu poder saber, mas eu quero saber de vocês. É uma pergunta para vocês estarem aí na cabeça, porque seja você a pessoa que faz o próprio tráfego, ou seja você alguém que faz tráfego para outras pessoas, você vai poder aproveitar demais esse conteúdo. Outra coisa que nós vamos conversar também hoje é sobre as notícias. A Milene aqui da equipe da Odisseia, da assistente executiva nossa, ela está fazendo um trabalho incrível de inteligência que a gente tem montado aí semanalmente um dossiê de inteligência de coisas que estão acontecendo no mercado, e isso eu estou percebendo que está melhorando a cada semana, e eu vou trazer para vocês algumas notícias que ela minerou aí, e que eu tenho certeza que vai fazer diferença no negócio de muita gente, porque vai dar uma orientação. Então a gente vai começar com um giro de notícias, e depois eu vou apresentar o framework de quem faz seu tráfego. Hoje conseguimos começar pontualmente, eu estou muito feliz, é lindo começar pontual. Eu adoro essas coisas de disciplina, de pontualidade e fico bem alegre quando eu consigo cumprir com as minhas promessas. Então tá, pessoal. Olha só. Quem faz seu tráfego? Essa pergunta não é uma pergunta retórica, não. É uma pergunta concreta. Quem faz seu tráfego? Quem é que está com a mão na massa para fazer as campanhas do seu negócio? E se você é uma pessoa que faz tráfego para as outras pessoas, você tem equipe? Você faz isso tudo sozinho? Você usa terceiros? Pensa quem faz o tráfego, mesmo que você não tenha um negócio só de fazer tráfego. Você sabe que aqui na Odisseia, que eu estou formando uma equipe nova aqui para operar tráfego, e a gente faz tráfego também nas parcerias, joint ventures que nós temos, além de ajudar na inteligência de negócios digitais de outras pessoas que têm um trabalho de tráfego e que a gente entra nos bastidores para poder ajudar a estruturar. Ok. Esse framework é um framework que eu tenho trabalhado também já tem algum tempo, tentando entender o perfil diferente de operadores e operadoras de tráfego. E aí eu cheguei a uma conclusão interessante sobre esses perfis. E aí eu vou compartilhar com vocês nesse framework de hoje. Então tá bom. Com essa ideia na cabeça de quem coloca a mão na massa de fato, quero mostrar para vocês para quem é essa live. Essa live é para empreendedores digitais, ou para empreendedores que têm negócios e que usam estratégia de tráfego. Mas aí você não fica triste se você é operador de tráfego ou gestor de audiência. Se você é um operador de tráfego e você trabalha prestando serviço para outras empresas, você é um empreendedor digital, de certa forma. Você tem que entender um pouco desses perfis. E o gestor de audiência é um perfil que eu estou criando, estou desenvolvendo, e que eu vou aprofundar na aula de 6 da tarde. Se você não se inscreveu ainda, no final eu vou passar o link para você se inscrever, mas vai ser uma aula bem porreta que eu vou detalhar 10 passos para poder descomplicar o tráfego, e aí eu explico melhor o que é um gestor de audiência nessa aula, tá? Mas aqui, nessa live, eu estou pegando empreendedores digitais. Mesmo que você faça tráfego,
E você não se considera empreendedor digital, você é um empreendedor digital. E aí, gente, é o seguinte, quem eu sou? Às vezes tem pessoas que pegam essa live para ver e que não são essas pessoas queridas que estão acompanhando sempre, né? Então é bom falar, né? Você sabe, sou Henrique Teixeira, eu trabalho com inteligência de negócios digitais, sou parceiro do Hotmart, a gente tem um trabalho de bastidores aí com tráfego especificamente, e eu tenho cada vez mais migrado para a área de inteligência de negócios digitais, ou seja, desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo processos e desenvolvendo inteligência mesmo para poder fazer com que esses negócios cresçam. E na Odisseia, que não sou só eu, né, temos várias pessoas aqui dentro do Odisseia, nós temos um propósito de longo prazo bem ambicioso que tem a ver com as mudanças que estão acontecendo no mercado e que gradualmente você acompanhando você vai acabar conhecendo. E aí tem algumas pessoas aí, o Henricão Matos está até aí assistindo essa live também, é um queridão aí, a gente está fazendo um trabalho de consultoria mais intensa aí na Legacy, né? O Henrique Matos é sócio do Juliano Pimentel, que é o Dr. Juliano Pimentel, que talvez vocês conheçam, tem uma audiência gigantesca. O Henrique Matos faz uma compra de tráfego aí gigantesca, a gente tem colaborado, contribuído com uns 3% aí para ajudar essa história a acontecer. Né, Henricão? Depois você comenta aí o que você, bem breve aí, só para dar um joinha aí para o pessoal saber quem é você. Você é um cara incrível, um dos maiores caras do bastidor do mercado digital e pouca gente acaba lembrando, sabendo do nome do Henricão. Bom, aí Jéssica Ribeiro, o Givago, que é o namorado dela, é uma nutricionista incrível, tem um trabalho incrível, a gente já fez algum trabalho de bastidor junto com ele, tanto de consultoria quanto na imersão. Tem o Cris Cavalcante, Segredo da Aprovação, que foi inclusive meu ex-sócio, a gente teve junto um projeto incrível, que a gente bateu alguns recordes de mercados na época com ele, geramos aí uns faturamentos bem... Na época foi o maior faturamento do Hotmart, depois veio o Pedrão Sobral com o Mário que superou, mas a gente durante um bom tempo ficou pau a pau, competindo. O Galdino Danewari também é um amigo, também já participou das nossas imersões, já bebeu muito de parte das nossas estratégias. Lucas Teixeira, que é um grande cliente, amigo também, que já participou das nossas imersões. Fernando Almeida, e tem bastante gente. Tem, por exemplo, o Wendel Carvalho, que nesse final de semana conseguiu faturar aí 1 milhão de reais, e boa parte da estratégia de tráfego nós desenvolvemos junto com ele, é um cliente nosso também de mentorias. Tem várias pessoas queridas aí do mercado que estão com a gente, e nem todo mundo tem autorização para falar, porque é um trabalho realmente de bastidores. Bom, é isso. Fiz aí o para casa da construção da autoridade. Eu gosto muito de fazer essas lives desconstruindo um pouco o formato que a galera do marketing digital faz. Respeito muito e funciona, mas eu gosto de desconstruir porque eu entendo que todo mundo que está comigo são pessoas que ou são próximas ou pessoas que estão interessadas numa outra maneira de abordar esses assuntos, que é uma bandeira que eu tenho levantado, que é o tal do gatilho da verdade, trazer as coisas com bastante despretensão e ao mesmo tempo bastante profissionalismo e seriedade, porque nós temos bastante trabalho a fazer. É um mercado gigante, um mercado que está mudando e está precisando se renovar, e eu acredito muito nessa visão da gente fazer isso juntos de uma outra maneira, que é um pouco diferente do que a galera tem desenvolvido, né? Agora vamos lá, giro de notícias super rápido. Até aqui, tudo bem? Gente, só um recado. Para quem está chegando agora também, vai curtindo. Se você entende que esse conteúdo pode ajudar pessoas que você tem amizade, não deixe de compartilhar ou de marcar a pessoa para ela poder acompanhar a live. E, por favor, não deixe de dar a sua contribuição, de colocar suas perguntas, seus comentários, que é um prazer. Essa aqui é uma live muito dialogada, eu gosto muito de ir lendo e a gente ir conversando. Por falar nisso, deixa eu ver se tem algum comentário para mim. Trocando tela aqui rapidinho. Samuca Barcelos, grande amigo. Adriana Rivera. A Milene também aqui da equipe está por aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Ok, vamos lá, dando sequência aqui no nosso trabalho. Então, se você está vendo essa live e não ainda se apresentou, não deixe de comentar lá não, porque é muito bom. Eu quero saber que todo mundo está acompanhando, para a gente poder sempre melhorar e fazer as coisas ficarem excelentes para todos, né? É o seguinte, giro de notícias. Então, algumas notícias não são nem as notícias que eu considero as mais impactantes a longo prazo, mas são notícias especialmente relevantes para todo mundo que está fazendo tráfego agora e para quem tem negócios online, porque tem a ver com tendências que nós temos conversado nas últimas lives, né? Primeira coisa é o seguinte, uma entrevista que saiu no dia 15 de novembro de 2018, foi publicada aí no Olhar Digital, Milene captou essa notícia,
que é relativa a uma entrevista que estava sendo feita com o Zuckerberg aí semana passada, ou seja, tem pouquíssimo tempo, tem 4 dias isso aí, e na qual ele admite que uma das alternativas que eles encontraram para os bugs, as coisas que estavam acontecendo com o Facebook, era tirar o Facebook do ar durante algum tempo. Com essa sequência de notícias e várias vezes a gente vê que aqui no Brasil já teve bloqueio judicial do WhatsApp, é um pandemônio, né, quando tem um bloqueio judicial do WhatsApp, mas o próprio Facebook, o próprio Zuckerberg já cogitou tirar o Facebook do ar. Segura aí essa informação, porque com as outras ela vai ficar contextualizada, vocês vão entender qual que é a gravidade e o impacto disso para a gente. Outra coisa é o seguinte, os funcionários do Facebook começam a ter dúvidas quanto ao futuro da empresa. Isso foi publicado no Tecmundo semana passada também, aí está aí o link, né? Depois vocês podem ir no replay ver, e se vocês quiserem a gente pode postar nos comentários esses links, tá? Vai ser um prazer. Mas olha só que interessante esses dados, né? Em 2017, 84% dos funcionários do Facebook afirmaram estar confiantes com o futuro da empresa, né? Em abril desse ano já tinha caído para 67%, e hoje a marca está em 52%, ou seja, está quase pau a pau quem está apostando que o futuro da empresa vai ser ruim. Tem 2 aspectos fundamentais disso que impactam a gente diretamente. Primeira coisa funcionários de uma empresa como o Facebook, como por exemplo os funcionários do Hotmart, ou funcionários de uma empresa dessas de Martech, de tecnologia, geralmente eles têm acesso a informações que a gente não tem, ou que a gente tem só depois que a coisa já esfriou, né? A gente tem acesso a informações de dentro da empresa muito no outro timing, né? Não é o timing de quem está dentro. E se você tem 52% dos funcionários que confiam no futuro do Facebook, você tem 48% que não confia. É quase um empate técnico aí, né? E esse número ele cresceu 32% nesses últimos 10, 12 meses. Ou seja, os funcionários do Facebook, que têm acesso a informações que a gente não tem, estão parando de apostar suas fichas no próprio Facebook. Percebe o tanto que isso é impactante para a gente? Todas essas tendências que nós temos mostrado, elas não são só, assombro de mercado, ansiedade, não. A coisa é real e a coisa é séria. Está acontecendo um shift muito grande que nós estávamos já mapeando e que agora está acelerando muito. Porque uma queda de 32% de confiança do próprio corpo de funcionários, isso implica numa grande mudança interna que está por vir. Possivelmente isso, se isso segue dessa forma, como tem se seguido durante esses meses, todas essas notícias contra o Facebook, é inevitável que vai ter uma troca na gestão, é inevitável que vai ter uma troca de corpo de funcionários, já tem uma série de sócios do Facebook saindo, né, os fundadores do Instagram, do WhatsApp, a vasta maioria já saiu ao longo desse ano, dos anos anteriores. Então a gente está prestes a ter uma grande mudança na plataforma, na empresa. Eu vi isso lá em maio, lá na Califórnia. Eu vi que estava no ar várias questões que eu trouxe em primeira mão para vocês e está acelerando cada vez mais. A segunda coisa, né, que eu falei 2 coisas, a segunda coisa que esse dado traz para a gente é que se isso está acontecendo desta maneira, nós teremos muito possivelmente uma mudança, inclusive, no formato de monetização do Facebook. Então, podem já pensar na reestruturação das suas estratégias de audiência de tráfego que envolvam o Facebook. A gente tem que estar atento que está mudando e não dá para poder fazer um planejamento de longo prazo confiando que o Facebook vai render da forma que ele tinha rendido antes, tá? Isso é fundamental que a gente tenha clareza disso. Ok. E outro dado muito interessante, uma notícia que até a fonte dela eu não acho confiável, né? O Brasil 247 é um site que eu tenho muita reticência, porque ele é um site que tem uma tendência ideológica muito forte, muito marcada, e algumas notícias dele não são muito confiáveis. Mas essa, em especial, eu achei que estava ok, porque ela foi mais narrando algo, né, que aconteceu segunda-feira passada, que o Facebook ficou offline para boa parte dos usuários no Brasil, nos Estados Unidos, no Peru, Chile, Argentina e outros países da América, né? E se ele ficou offline, seguramente isso tem duas hipóteses fortes, tá? É uma ou outra. Ou é uma questão de um bug interno
e esse bug pode ser inclusive proposital. Eles podem ter puxado o plug do Facebook para poder consertar alguma coisa, o que é problemático numa plataforma tão grande, porque pode indicar uma inconsistência das últimas atualizações, pode indicar problemas aí para a estabilidade da plataforma para o final de ano, ou pode ter sido um hackeamento ou um ataque externo ao Facebook. Não foi muito esclarecido o que aconteceu. E se for um ataque externo, mostra que o Facebook realmente está sangrando, e isso aqui só corrobora com esse cenário de incerteza com relação a ele. Então, muchachitas e muchachos, gente, vamos diversificar a estratégia e profissionalizar a maneira que a gente pensa em construção de audiência, ter mais inteligência digital. Inclusive é por isso que no final da tarde, às 18 horas, eu vou fazer essa aula um pouquinho mais extensa, que eu vou abordar um passo a passo de questões que são importantes para serem cobertas, né? Para essa estruturação aí da área de tráfego das empresas. Ok. E por último, a última notícia aí, para nem todo mundo ficar só triste aí com o Facebook, é essa emissora chinesa, uma emissora estatal, né, de notícias chinesa, ela lançou um âncora de TV feito por inteligência artificial. Ele é um avatar de um outro âncora, né? E aí isso já mostra nesse ano de 2018 a mudança completa da maneira de pensar broadcast, pensar mídia. Imaginem vocês que com a evolução de mini-chat, das estratégias de chatbots, inteligência artificial, com essas tecnologias, por exemplo, essa que vocês vão ter em primeira mão aí dessa emissora chinesa criando um âncora virtual, possivelmente a gente vai caminhar para um momento aí nos próximos anos, eu falo, não é daqui a 24 meses, talvez, 36 meses, no máximo 5 anos, o surgimento para o mercado de infoprodutos, por exemplo, de produtores e infoprodutoras que são avatares. Não precisa ter o produtor ou produtora online para fazer as coisas. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, hoje, por exemplo, eu estou super animado com a live, eu adoro fazer contato com a audiência, estou felizão. Confesso com vocês que eu acordei, por exemplo, com a garganta meio inflamada. Então, não está um dia excepcional para eu poder fazer uma live. Vou fazer porque eu me programei, porque eu adoro fazer isso, eu adoro estar com vocês. Mas e se tivesse um avatar meu, 100% renderizado, que eu pudesse digitar e que eu pudesse falar com vocês nos usando um puppeteer, né, um teleavatar, né? É isso que está caminhando as coisas. E pensem na implicação disso para os negócios digitais, para tudo que está aí está em jogo. E imagina a personalização disso, você ter um avatar virtual de cada produtor, de cada empresa, conversando individualmente com milhões e milhões de pessoas, enfim. Isso é tema até para outro conteúdo. Eu devo soltar um podcast, o Oddcast, mais um episódio do Oddcast, que eu vou comentar sobre essa notícia especificamente. E aí, eu coloco os dois lado a lado e eu quero ver se vocês conseguem identificar quem que é o real e quem que é o virtual. E aí, quem que é o real e quem que é o virtual? O avatar foi feito a partir de uma pessoa mesmo, né, que é um âncora mesmo, mas eles têm usado esse âncora, a versão digital dele, para poder ficar online em horários que ele não pode ficar online e coisas assim. Interessante, né? Bom, agora, gente, entendendo que a coisa está mudando, nós vamos partir para o nosso pequeno, mas muito preciso framework de quem faz seu tráfego. Esse é o tema dessa live, né? Então vem comigo. E aí? Nosso framework. Quem faz seu tráfego? Eu soltei aí semana passada um quiz, na verdade é mais profundo que um quiz, é uma ferramenta de diagnóstico para avaliar o perfil de quem faz o tráfego do negócio, né? Se você não fez essa ferramenta, depois da live eu posso também botar nos comentários o link para você ter acesso a ela. E são perguntas rápidas que parecem ser simples, mas elas foram extremamente estudadas para quê? Para gerar um perfil, um arquétipo de quem está cuidando do tráfego, quem está fazendo Facebook Ads, Google Ads para você, qual que são as potenciais limitações desse perfil, tá? Então faça o teste, vai ser muito bacana se você fizer, porque você vai entender na prática algumas questões que eu vou levantar agora brevemente. E se você não fez o teste, mas está interessado nisso, venha na aula de 6 da tarde, que eu vou aprofundar bastante. E essa aula também vai ter algumas surpresas aí, que muita gente estava me cobrando há muito tempo, há mais de ano,
fazer algumas movimentações de mercado que eu estou fazendo e o começo disso é agora, 6 da tarde. Mas aí é o seguinte, gente, um desses 4 caras fazem o seu tráfego. Um desses 4 camaradas faz o seu tráfego. Caras ou moças, né? Você tem Terminator que é a mulher Puglia, eu acredito que a Puglia seja não sei, ela está entre 2 perfis aí, depois a gente pode conversar, não vou falar publicamente não, tá Puglia? Mas vou te falar quais são os perfis que eu entendo que você encaixaria. Mas aí, tá bom, um desses 4 pessoas, arquétipos, fazem o seu tráfego. Ou é um Terminator, ou é um Minion, ou é um super mulher, super homem, pica das galáxias, ou é um Stormtrooper. Deixa eu mostrar a carinha do Stormtrooper aqui. Aí, ó, ou é um Stormtrooper, tá? Um desses aqui faz o seu tráfego. Faz o seu tráfego, tá? Mesmo que seja você mesmo. A gente nem sempre tem consciência do nosso perfil, né? Tem projetos que depois que eu comecei a mapear isso e ver com os meus clientes, parceiros, aplicar na prática algumas coisas dessas, eu comecei a perceber que o meu perfil também varia. Tem projetos que eu estou muito mais para um perfil do que para outro. Então isso aqui vai dar uma clareza muito grande, esse framework dá uma clareza muito grande para você entender quais são as limitações, onde que você tem que trabalhar quando você está manifestando essas características aí no seu tráfego, tá? E aí eu começo só fazendo uma divisão, que tem um corte claro do que é aceitável e do que não é aceitável, tá? Nós temos aí como melhor perfil a pica ou pica das galáxias, com perdão da expressão, mas é uma pessoa hiper capacitada, super competente, que faz um tráfego maravilhoso, que seria essa representada pelo super-homem ou a super-mulher. Nós temos aí depois o Terminator ou a Terminator, depois nós temos o Stormtrooper e o Minion. Essa linha aqui divide um pouco do que indica uma saúde do tráfego do negócio e do que indica um negócio que vai precisar de alterações, de mudanças, tá? E agora eu vou detalhar as características de cada um deles, tá bom? Vou começar por aquele que talvez seja o mais difícil de encontrar e o mais fácil de classificar. E vou mostrar para vocês por que também tem perigos quando você tem esse perfil trabalhando para você, que é a pica ou o pica das galáxias. Quando você está com uma pessoa que manja mesmo, que faz tráfego como ninguém, que sabe, que entende profundamente o Google AdWords, Facebook Ads, que vai conseguir desenvolver uma estratégia ponta a ponta de forma muito competente, nós temos claro que é uma super vantagem, né? É uma vantagem porque é alguém que você está confiando, boa parte do sucesso do seu negócio é isso. A gente sabe o tanto que tráfego implica no sucesso do negócio. Por outro lado, tem um risco quando você está trabalhando com uma pessoa dessa. São, na verdade, vários riscos, né? O primeiro risco é o seguinte, quando a pessoa tem esse nível de expertise, por exemplo, vamos pegar lá o meu amigo Sobral, né? O Sobral está com um trabalho super competente, é irmão do Mário, faz um trabalho de tráfego escalado, um cara bacana, eu gosto do trabalho do Pedro Sobral. O Sobral, ele é incrível, mas ele é tão incrível que dependendo do tamanho do negócio, você pode ter problemas também. Por exemplo, um cara, quando a gente pega, aconteceu isso comigo, já fiz isso também. Quando a gente pega um negócio que não está preparado para um tráfego de muita escala e você faz um super tráfego, você pode acelerar a quebra do negócio. Outra questão normalmente quando você tem uma pessoa que tem essas características fazendo tráfego para você, o empreendedor ou a empreendedora começa a ter medo de que essa pessoa saia do negócio, ou começa a ter medo que se essa pessoa sair, as coisas não vão ser mais as mesmas. Então você começa a ter problemas, por exemplo, de quê? De retenção. Então o que você tem que fazer? Quando você tem uma pessoa dessa fazendo seu próprio tráfego, você tem que reter. Se você é uma pessoa que tem essas características, que faz tudo com uma excelente competência, que o tráfego funciona mesmo, tome cuidado também para você não ser tentado pelo lado negro da força. O que é o lado negro da força? É você trocar resultados de longo prazo por resultados de curto prazo. É você esquecer que tem que gerar valor e não somente valor percebido. O bom é quando você encontra uma coisa que tenha valor mesmo e encontra uma pessoa que está disposta a aumentar o valor percebido com um tráfego incrível. Aí a coisa fica excepcional. Mas é muito raro isso acontecer. Então a gente tem que ter muita atenção. E por último, o grau de autonomia. Não tem como você ter uma pessoa com esse nível de expertise, você não dá autonomia para ela em M4. O que é M4? Isso aí eu estou só dando um pequeno spoiler do EAG, inclusive é um curso que eu recomendo, não sou afiliado, mas eu gosto do trabalho do Germano, trabalho para gestão
de organização de empresas, né, para esse mercado nosso. E aí eu aprendi com ele, eu tenho certeza que isso não é só dele, vem da literatura de administração, mas a gente tem uma escala de autonomias para as pessoas, para os funcionários, né? De M1, quando a pessoa está praticamente 100% dependente de você, a M2, que ela tem uma dependência controlada, a M3, que ela tem uma autonomia controlada, a M4, que ela tem uma autonomia completa. Então, um pica das galáxias deveria trabalhar com a autonomia M4. Então, geralmente também tem um outro problema, que quando você tem uma pessoa extremamente competente fazendo seu tráfego, essa pessoa ela tende a se transformar um sócio do negócio. Porque se ela não for sócio do negócio, ela vai embora, ou você vai acabar sem querer limitando o trabalho dela. E eu tenho certeza que você, como empreendedora, ou se você faz tráfego, você já passou por isso, de faltar uma liberdade para a pessoa trabalhar e às vezes as coisas não funcionam também em função disso. Tá claro o perfil da Pica ou do Pica das Galáxias? Alguma dúvida? Se você tiver qualquer dúvida, escreva aí. Bem-vindo aí Isaías Carvalho, Gustavo Maciel, Pedro Fonseca, Pedrão, Bernardo Leal. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão escrevendo que eu vou comentando, tá, gente? Ok. Aí é o seguinte, gente. Depois do Pica das Galáxias, agora eu vou para o outro extremo, que é o nosso Minion. É o nosso Minion. Qual que é o perfil do Minion, né? Bom, adoro os Minions, né? De longe é um dos personagens mais criativos aí que a galera fez nos últimos tempos. Curto demais esses amarelinhos, mas eles têm claramente suas limitações, né? E aí quando você está com um Minion fazendo seu tráfego, ou uma Minion, o que acontece? Você tem um superpoder, uma característica que ele vai fazer tudo o que você pedir, ela vai fazer tudo o que você pedir. Só que o fato de fazer tudo o que você está pedindo pode ser justamente uma das coisas que está levando seu tráfego para o buraco. Porque não necessariamente você sabe o que pedir, ou como pedir para o Minion. Fora que o Minion ele tem uma característica muito forte, é que ele vai seguir sempre receita de bolo, passo a passo, e ele possivelmente tem um problema de treinamento, ele não tem toda a expertise necessária. Então é um nível mais básico de quem faz tráfego. E de repente a gente se pega, nós mesmos fazendo tráfego para os nossos negócios, com a competência nível Minion. Você fez um curso muito rápido, não leu as políticas, passou muito rápido pelo desenvolvimento nessa coisa de marketing digital, Facebook Ads, Google Ads e estruturação, e já está tocando um pau fazendo tráfego. Isso pode dar um grande pepino, isso pode não funcionar. Tá? E tem uma vulnerabilidade que todo Minion tem o quê? Um malvado favorito. E se você tem um Minion fazendo seu tráfego, automaticamente, quem é você? Você vai ser o malvado favorito da história. Então, gente, vamos lembrar do malvado favorito, né? Ele fica encastelado, fica isolado, fica arquitetando planos que muitas vezes se frustram. Você, necessariamente, se você tem Minions fazendo seu tráfego, você está numa posição de malvado favorito. Não adianta você fazer planos incríveis se você não botar a mão na massa, que é o que o Groot sempre tem que fazer, né, no malvado favorito. Então é uma metáfora muito poderosa para a gente poder cobrir todas essas questões relacionadas a esse momento do negócio, sabe? E eu entendo que a gente precisa, de verdade, evoluir em que sentido? O mercado ele vai mudar muito nos próximos anos, ele está carente de uma mudança ética, de uma mudança de escala mesmo, de perfil de negócio que estão circulando. Então a gente vai estar num mundo que não vai caber mais Minions e malvados favoritos. Se eles existirem, eles vão ficar com a rebaba do mercado, então tome cuidado. E aí qual que é o grau de uma vulnerabilidade, de autonomia do Minion? Os Minions eles são sempre M1. Eles precisam que você o tempo todo esteja tutorando o que eles estão fazendo. Senão eles viram uns monstrinhos e tudo dá errado. O que acontece quando os Minions ficam soltos? Né? Dá um monte de coisa que sai fora do lugar e as coisas acabam não funcionando. Tá? E o que você tem que fazer nesse caso? Montar nova equipe. Não tem como você fazer um tráfego de qualidade, estruturar um negócio mesmo com inteligência digital se você estiver trabalhando com Minions. Não tem como. Mesmo para treinar fica difícil, porque existem algumas características para a pessoa poder ser treinável, né? E nesse caso, não é tão treinável assim, tá? Bom,
E aí nós temos o Stormtrooper, ou a Stormtrooper. E aí eu gosto muito desse meme que né, em inglês, né? Always girl, hey girl, I always miss you, I will always miss you, né? Que é o Stormtrooper. Se você já viu algum filme de Star Wars, sabe que nunca vi pessoas com mira tão ruim quanto o Stormtrooper, né? O Stormtrooper, eles atiram lá, mas quase nunca conseguem acertar nada, né? E o Stormtrooper, ele tem algumas características. Se você está fazendo o seu tráfico, você tem alguém com esse perfil fazendo, né? A primeira coisa é que é leal, né? O Stormtrooper é muito leal a quem está demandando o tráfego. Ele vai seguir o que você está pedindo e ele tem uma vantagem com relação ao mínimo. Ele tem alinhamento cultural, ou seja, ele entende do seu negócio, ele sabe o que você está querendo e vai tentar fazer o que você está pedindo. Agora, o problema do Stormtrooper é que ele é um clone, ele acaba clonando as estratégias do mercado. Ele fica ligando nesses guruzões aí de tráfego, os guruzões aí de marketing digital, o que eles estão fazendo. Por exemplo, agora a gente está vivendo o mundo dos nuggets, né? Tudo é nugget, 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 nugget. E funciona. Eu conheço gente que faz estratégias com nuggets que funcionam muito bem. Mas isso tem que ser analisado com muito cuidado. Cada negócio tem características diferentes e nem sempre essa estratégia vai funcionar para todos os negócios. Mas o Stormtrooper, ele geralmente pega e vai importando estratégias e vai clonando e vai fazendo. E aí você possivelmente pode até ter um resultado de leads, de vendas. Se você está conseguindo leads, você vai ter, o Stormtrooper está fazendo, você vai ter leads, mas você vai ter muito trabalho para converter essas leads. E o Stormtrooper, ele tenta fazer um bom trabalho. E ele procura fazer um bom trabalho. Diferente do Minion, que é meio doido, o Stormtrooper está tentando fazer a coisa certa. Só que ele precisa de treinamento. E você precisa desenvolver autonomia crítica nele. Ele tem que entender um pouco mais da mecânica do seu negócio para poder conseguir fazer um tráfego melhor. O grau de autonomia dele é M2, ou seja, ele ainda demanda muito de informações que às vezes você não passa para ele. E é por isso que ele não está dando um resultado. Então, é muito comum, na verdade, pelos testes que eu tenho feito, a maior parte dos negócios eles têm um Stormtrooper fazendo, ou um Minion, mas em geral um Stormtrooper. Pessoas que estão tentando fazer a coisa certa, mas tem que parar de ficar clonando estratégia do mercado. Tem que entender a base e tem que avançar no expertise de negócios um pouco mais profundo, né? Bom, e aí nós temos, por último, um dos meus favoritos, que é o Terminator a Terminator, com um intervalo aqui para a gente admirar. Eu gosto muito da história de vida do Arnold Schwarzenegger, é um dos livros de cabeceira que eu tenho aqui no escritório. Cara, esse cara aqui é muito louco. É essa foto aqui, ó, do Terminator 1. A história desse cara, só para começo de conversa, o cara era um roceiro do interior da Áustria, no pós-guerra, e sai disso para ser governador da Califórnia, sendo multi-arquimilionário e sendo o Conan e o Exterminador do Futuro. Então, politicamente correta à parte, eu não estou entrando na questão do conteúdo das coisas que ele fez, mas é muito interessante perceber que um Terminator, o arquétipo desse Terminator, do cara que pega e faz, da moça que pega e faz, ele notoriamente é um tipo de superpoder, né? E é um tipo de superpoder que vai de fato te dar resultados. E aí, o que é o superpoder, esse superpoder que eu estou descrevendo? Ele vai entregar o resultado ao que custar. Ou seja, é aquela pessoa que vai virar à noite fazendo tráfego, é aquela pessoa que vai subir campanha de madrugada só porque não acredita que se programar campanha ela vai subir mesmo. É a pessoa que vai assistir todos os conteúdos das pessoas que ele confia, tem uma força de vontade incrível, uma tenacidade, uma persistência. Lembra dos filmes do Exterminador do Futuro? O bicho não parava enquanto não cumpria a missão. Vai fazer. E isso em si acaba sendo o seu ponto fraco também. Não sabe quando parar. O Terminator tem esse defeito de não saber quando parar. E às vezes, não saber quando parar pode ser bem ruim para o projeto. Além de você queimar orçamento, o pior é que você pode queimar a audiência. O Terminator, ele já dominou a parte das técnicas de tráfego, o básico de subir anúncio e tudo, e ele consegue entender um pouco da estratégia. Mas ele é tão obcecado em bater meta, que ele vai bater a meta e às vezes não vai bater a estratégia, não vai fazer a estratégia geral acontecer. Né? Eu já fui um Terminator também. Né? Eu lembro de momentos que eu batia todas as minhas metas de lead, de métricas, e o projeto não virava.
Não tinha nada de errado com o tráfego, mas tinha outras coisas que o tráfego poderia ajudar e que por eu estar obcecado, tão obcecado de ficar sozinho na minha meta, igual um robô e fazer ela acontecer, eu venci as batalhas e perdi a guerra, né? Então tome cuidado. Por quê? O grau de autonomia do Terminator normalmente é M3, ele tem uma autonomia, mas tem que ser uma autonomia assistida, tem que ser uma autonomia controlada. E o que quer dizer uma autonomia controlada? Ele tem que ser olha o braço da Milena aparecendo na live. Ele tem que ser, a Milena está aqui, a assistente pessoa incrível está aqui atrás. O Terminator ele tem que ser acompanhado de perto para não ter um erro na mira dele, não ter um erro de foco, tá? E aí, nesse caso, a pessoa que está demandando o tráfego tem que saber comunicar muito bem. E para a pessoa que demanda o tráfego comunicar muito bem, tem que entender de básico de quais são as métricas que tem que observar e o básico de como montar uma estratégia de tráfego. Porque senão você não vai conseguir falar a mesma língua do robô, do Terminator, da pessoa que está fazendo tráfego, que é com esse nível de entrega, tá? Então, tá aí os perfis de pessoas que fazem tráfego, tá? São os 4 perfis aí. Um desses 4 faz seu tráfego. E aí, vocês reconhecem pessoas que têm essa pegada aí? Se vocês conhecem, legal, Renan disse que conhece, vão comentando aí, eu quero saber se vocês já conhecem alguém. Se vocês conhecem alguém que tem um desses perfis, não deixem de comentar com eles sobre essa live, marcar as pessoas, porque é bem legal a gente compartilhar aí essa visão. Aí, a Puglia já se reconheceu, exatamente, eu achei que você é mais para o Terminator, viu, Puglia? E aí ela está aí pensando nesse equilíbrio aí, legal. Legal, Jéssica, legal. No caso, Jéssica está desenvolvendo um outro perfil já, pulando algumas etapas bem interessantes. Eu conversei com ela nos bastidores, cabeça muito estratégica, muito boa, estava tendo uma visão muito sadia dos negócios que estão acontecendo. É isso aí. Gente, então tá bom. E aí eu quero fazer um convite para vocês que estão aí na live, porque o próximo passo, eu não quero só mostrar para vocês os perfis, eu quero aprofundar essa conversa e entrar numa parte mais profunda mesmo do negócio. Eu quero falar com vocês do detalhamento de como implementar, dependendo do perfil que você se encontra. Eu quero ajudar a descomplicar o tráfego. Eu percebo que existe um grande mito sobre o tráfego, como fazer tráfego. Muita gente ganhou muito dinheiro em cima desse mito. E agora está na hora da gente ir para uma outra etapa do mercado. Então, hoje às 6 da tarde, eu vou fazer essa aula, tá? É um webinário aberto, gratuito, e eu convido vocês a participarem dessa aula mais completa, que eu vou detalhar bastante outros pontos que não deu para poder falar aqui, porque aqui é a live, né, nosso conteúdo semanal mais sucinto, mas que eu vou detalhar bastante como que a gente pode descomplicar e muito o tráfego. São vários aspectos de descomplicação do tráfego aí, né? O endereço é esse, vai ser um super prazer a gente conversar mais sobre isso, e é isso aí, turma. Eu vou hoje encerrar já de uma vez, até mesmo porque eu tenho que terminar os preparativos para essa aula agora das 6, e as perguntas que vocês fizerem aqui eu vou responder na própria aula. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse conteúdo, vem para a aula que aí lá eu posso responder com calma. Só vocês deixar a pergunta aqui que eu vou ter o prazer de responder logo mais, tá bom? Então é isso. Pessoal, muito obrigado por hoje. Vem comigo aí às 6 horas da tarde. E nós nos vemos até daqui a pouquinho, tá? Adorei o tema da live de hoje, porque é uma coisa que eu tenho refletido muito aí, e a gente tem que fazer uma legião de picas e picas da galáxia, né? De pessoas aí competentes, com visão saudável do que está por vir, para a gente poder fazer esse mercado amadurecer juntos, né? Então tá bom. Foi uma alegria estar com vocês e um forte abraço. Até às 6 da tarde. Valeu, pessoal. Tudo de bom.